Só para complementar, eu queria ler lá em 1 Coríntios 12, a partir do 14, que fala assim: o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, por que não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Então, só para complementar o que eles falaram, aquilo que eu faço, aquilo que o meu chamado é, o que o chamado de cada um aqui é, o seu é importante. Porque muitas vezes a gente começa a usar comparação. Ah, não, mas eu queria ser pastor, eu não queria ser diácono, não queria ficar na porta ali recebendo as pessoas, porque a gente acaba colocando uma posição. Ah, não, o pastor é maior, e não existe isso. A gente é um corpo e cada um trabalha de uma forma para que esse corpo possa se movimentar. Então não se diminua e não ache que você é menor do que o outro. Você é necessário assim como eu, assim como todo mundo é necessário no corpo de Cristo. Então eu preciso do Alisson, o Alisson precisa de mim. E assim a gente vai estar fazendo com que um corpo esteja em ação. Amém? Então depois de tudo aquilo que eles falaram, você descobriu o seu chamado, descobriu qual o propósito de Deus para a sua vida. E eu acho que todo mundo quer descobrir isso. Eu mesmo antes eu ficava nessa, meu Deus do céu, qual é o meu chamado? Sabe, porque antes eu via tantas pessoas, meus amigos próximos, eu via o Gabriel, eu via o Lucas, que tinha certeza daquilo que eles queriam para eles, sabiam daquilo que Deus tinha chamado eles para fazer. E eu não tinha essa certeza. Eu acho que todo mundo fica com essa dúvida, todo mundo fica com essa, eu preciso saber qual é o meu chamado. Eu preciso saber o porquê que eu estou aqui. O que Deus quer para mim, quer que eu faça. E aí eu descobri, e aí você descobre o que fazer depois. Né? Porque a gente acha que depois que a gente descobre o nosso chamado, o propósito de Deus para a nossa vida, a gente acha que está tudo resolvido, e não está. Eu quero dizer para vocês que a partir do momento que vocês descobrem o chamado de vocês, é como se Deus estivesse colocando, enfincando na sua vida, tipo, o ponto de partida. Porque agora você vai estar seguindo aquilo que Deus quer para você. Porque antes você não estava seguindo o caminho de Deus, mas você estava seguindo caminhos que muitas vezes Deus não queria para você. Vou dar um exemplo de mim. Quantos ministérios eu entrei, quantas coisas eu participei, errado? Não, não é errado, mas eu estava buscando conhecer quem eu era e buscando saber qual era o meu chamado. Então eu participei de muitas coisas que muitas vezes não era da vontade de Deus para mim. Mas a partir do momento que você descobre o seu chamado, descobre o porquê você está aqui, Deus vem e coloca. Agora você vai começar a seguir aquilo que Deus tem para você. E aí a partir disso, eu vou dar um exemplo que você começa a ser, não mais você começa a ser um imã. Isso mesmo, você começa a ser um imã. A partir do momento que você está seguindo aquilo que Deus chamou para ser, você vai começar a atrair as pessoas para você. Você vai atrair as pessoas não para você, mas para o Senhor. Então a partir do momento que você sabe quem você é, sabe qual é o seu chamado, sabe qual é o propósito que Deus tem para você, as coisas começam a mudar. Porque você vai estar atingindo as pessoas que Deus quer que você atinja. Por exemplo, eu descobri meu chamado de evangelista. Outra coisa que acontece muito, depois que a gente descobre, a gente ainda há dúvidas, né? A gente ainda fica nessa, será que realmente esse é meu chamado? Será que realmente Deus me chamou para isso? Porque eu não tenho alcançado alma nenhuma, né? Eu não tenho pregado o evangelho, não tenho pregado nem para minha mãe, sabe? Então, aí você começa a se questionar e começa a duvidar. Mas aí vem o que Deus tem para falar para você. A partir do momento que você descobre o seu chamado, descobre o porquê que Deus te chamou, agora você tem que começar a buscar se preparar para isso. Se eu sou pastor, eu fui chamado para ser pastor. Eu vou simplesmente agora, não, pastor, me dá licença aí porque eu sou pastor, eu quero pregar. Não é assim. Não é assim, não, eu quero pregar agora aqui. Não é assim. Há um processo na vida de cada um. Há um processo na nossa vida. E eu sei que está havendo um processo na minha vida para que eu chegue onde o Senhor quer que eu chegue. Eu já estou no caminho, eu já sei qual é o meu chamado. Mas agora é um processo para que eu cresça e chegue e cumpra aquilo que Deus tem para mim. Então se eu quero ser pastor, é o meu chamado, o que você vai fazer? Você vai se preparar, vai buscar estudar, vai buscar fazer teologia, fazer o carisma. Não é simplesmente chegar e fazer, não pule o processo. Simplesmente busca se preparar para cumprir a vontade de Deus para sua vida. Amém? A partir disso, você vai estar caminhando para chegar a cumprir esse processo, esse propósito na sua vida. Além de se preparar,
busque também ouvir as pessoas. Algo que a gente não tem feito muitas vezes é ouvir as pessoas. A gente muitas vezes quer falar por nós mesmos, mas não busca ouvir. Senta para ouvir o seu pastor, para ouvir o seu mestre. Se você é um mestre, busque conhecer. O que eu posso fazer para cumprir isso? Me ensina, eu quero aprender. A gente não quer aprender, a gente simplesmente quer fazer aquilo que Deus... Não, Deus falou que eu sou evangelista, eu vou lá e... Não é assim. Um evangelista, por exemplo, que não se prepara, por exemplo, vai para algum outro país que não sabe a língua, porque tem muita gente que fala, eu vou, sei lá, para tal lugar, para poder pregar fora do Brasil. Então faz um curso, sei lá, né? Física. Faz um curso para você ter como se comunicar. É isso. Mas é exatamente isso, sabe por quê? Vou dar um exemplo de algo que eu já vi muito sobre missionário, que tem muito missionário em campo, que não que ele não preparou, muitas vezes ele não teve oportunidade, mas você tem que buscar se preparar, que está em campo, mas que não pode ser enviado para outro país porque não fala outra língua, sabe? E muitas vezes Deus te chamou não para estar no Brasil, para estar em outro lugar que tem que falar outra língua. Deus vai te usar lá? Vai, mas você vai passar tanto perrengue lá, sem falar outra língua. E não vai desfrutar de tudo aquilo. De tudo. É exatamente isso, porque muitas vezes, não, eu sou pastor, então vou deixar as coisas acontecerem naturalmente e Deus vai cumprir isso. O Senhor vai até cumprir na sua vida, mas você não vai cumprir conforme aquilo que Ele tem para você. Você não vai alcançar as pessoas que Ele quer que você alcance. Talvez você vai alcançar uma quantidade que não é para você alcançar. Talvez você precise alcançar muito mais. Então, busque se preparar. Se prepare. Você pastor, eu sou evangelista, estude, ore, busque direcionamento de Deus. Não quer dizer que você descobriu seu chamado, que agora você não vai buscar mais direcionamento. Aí sim que agora você tem que buscar. Algo que eu ouvi muito é que o missionário precisa orar e jejuar. Ele precisa buscar direcionamento de Deus. Porque é Deus que vai direcionar. Eu quero que você vá para esse lugar. Eu quero que você faça isso. Em todos os ministérios. Em todos. Se é pregar, se é evangelizar.